No vídeo de hoje, 10 erros que toda iniciante comete na costura. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal. Eu sou Esté, fundadora do site portalcriardeias.com, um site com dicas e truques no mundo da costura para facilitar a sua vida aí do outro lado. Então acesse agora portalcriardeias.com e vamos para o primeiro erro, que é comprar tecido errado. Como assim comprar tecido errado? Existem alguns tecidos que foram feitos para certos projetos, tá? Então, o jeans você pode fazer uma roupa ou um projeto em retalhos com jeans, com brim, tá? Com o jacquard também. O jacquard, ele é bom para separar ambientes e para cortinas. Por quê? Porque é um tecido um pouco mais grosso. E também sim pode servir para forro de blazer, porque ele tem um relevo e ele tem um brilho que só o jacquard tem. Então, existem alguns jacquard, dependendo da gramatura, tá? O jacquard também pode ser usado como forro de blazer, de jaqueta, de vestidos também, de sobretudos, enfim, de roupas, tá? E também pode ser usado para cortina de sala, cortina de quarto, porque ele é bem, dependendo, claro, da gramatura, alguns são mais grossos e barra um pouco a luz do sol. Então, como que você erra tecido? Simples, você comprar uma malha e fazer uma cortina. Malhas não se fazem cortina, né? Malha não é para fazer cortina. Malha é para fazer roupa ou forro, tá? Algumas malhas servem sim para fazer o forro dos vestidos, da saia, das blusas. Então, algumas malhas servem tanto para fazer a parte inteira, né? A roupa inteira, blusas, camisetas, shorts, mas também dá para fazer o forro. Número 2, teste de costura. Esse eu já nem preciso falar, né? Porque toda iniciante erra para fazer o teste de costura. Como que faz o teste de costura? Simples, você vai ter que saber qual é a combinação de tecidos, linhas e agulhas. Esse é o primeiro de tudo. Caso você não saiba, não se preocupe. Primeiro link aqui na descrição já tem o meu guia básico de tecidos, linhas e agulhas para você já se situar aí no mundo da costura, combinado? Então vai lá assistir qual é a combinação de linhas, tecidos e agulhas para você fazer o teste de costura. Mas basicamente é o seguinte, você precisa saber a combinação da linha para o seu tecido, do seu tecido para a sua linha e do seu tecido para a sua agulha. Então, a primeira base de tudo é o tecido. Qual o tecido que eu vou costurar? É um tricoline? Quantas camadas eu vou costurar de tricoline? 2, 3, 4? Será que 2 camadas eu consigo costurar com uma agulha média? Porque o tricoline é sim considerado um tecido médio. Caso você não tenha entendido nada do que eu falei, link na descrição para você entender o que eu estou falando, tá bom? Mas aqui no meu guia básico de linhas, tecidos e agulhas, eu explico melhor cada tecido, cada tipo de agulha, cada tipo de linha, tá bom? Então, voltando aqui ao assunto. Teste de costura. Eu vou costurar um tricoline. Quantas camadas de tricoline eu vou costurar? Essas camadas dá para costurar com agulha média? Se não, eu vou ter que trocar por uma agulha grossa. Por mais que o tecido seja fino ou seja médio, conforme eu vou costurando várias camadas, essas camadas se tornam grossa. E eu não posso costurar com agulha fina e nem média. Eu tenho que costurar com agulha grossa, ok? A minha linha tem que ser de boa qualidade para que ela aguente a potência da costura. E por isso que você precisa fazer um teste de costura antes de costurar o seu projeto definitivo. Pega lá as camadas que você vai costurar no seu projeto, pega a agulha que combine com aquelas camadas e você costura, faz um teste, um zigue-zague, um ponto reto, um ponto decorativo, para você testar o ponto e a sua máquina também. Número 3, usar linha de má qualidade. Muitas pessoas vêm até o meu canal falando que algumas linhas estão quebrando muito, o ponto está frouxo, a linha está quebrando, a linha está enganchando na linha da bobina, a agulha está quebrando, enfim, 1001 problema que acontece na costura. E a maioria das vezes é porque a linha é de má qualidade. A linha ficou muito tempo lá na gôndola da loja, a linha pegou muito mofo, pegou umidade e acabou
a trama da linha, né, a linha, ela acabou ficando velha, estragada, e aí quando você vai costurar, ela se desmancha praticamente, entendeu? Então, escolha linhas de boa qualidade. Travar o volante na costura. Sim, algumas iniciantes já travaram o volante na hora de costurar. Deixa aqui nos comentários se você já travou o volante, tá? Por que acontece isso? Porque você puxa o volante para um lado só. E conforme você vai puxando o volante para um lado só, ele vai ficando cada vez mais pesado e ali ele vai travar. Por isso que não se puxa o volante para um lado só muitas vezes, porque vai acabar travando o volante e para você destravar vai ter que ter muita força ou você vai ter que levar no técnico. Retrocesso. Fazer retrocesso no começo e no final da costura é algo imprescindível para que a sua costura saia impecável. E muitas iniciantes esquecem de fazer o retrocesso por medo de quebrar a agulha. Aqui no canal eu já tenho alguns vídeos falando sobre o retrocesso em tecidos grossos e em tecidos finos também. Eu vou deixar aqui na descrição caso você queira saber mais. Mas basicamente é o seguinte: você precisa fazer o retrocesso sim no começo e no final da costura para que aquela linha de costura que você fez, ela arremate tanto no começo quanto no final da costura. Porque sem o retrocesso, conforme você vai mexendo na peça, alinhando tecidos para lá e para cá, aquela linha que você colocou ali, né, aquela costura que você fez, ela vai acabar se desfazendo conforme você vai alinhando as peças. E isso é muito ruim, porque você vai pensar que você não está costurando nada. Você costura agora, não dá retrocesso, daqui a pouco a costura se desmancha, você pensa que você está costurando algo errado, fazendo algo errado. E na maioria das vezes é só você fazer o retrocesso no começo e no final da costura. Alfinetes. Alfinetar a peça é algo também imprescindível na hora de você costurar. Se você acha que é difícil costurar com o alfinete, fique despreocupada, porque o alfinete serve para te auxiliar. Você precisa treinar uma costura reta, uma costura em zigue-zague com o alfinete, tá? Alfinetando ali a sua peça. E uma dica interessante que eu sempre falo aqui no canal é alfinetar 2 dedos abaixo da sua margem do tecido para que o pé calcador não passe em cima do seu alfinete. E assim você não precisa desalfinetar a peça sempre que você for costurar. Limpeza da máquina. Se você não sabe como limpar a sua máquina, aqui na descrição eu vou deixar um vídeo do passo a passo de quanto em quanto tempo você deve limpar a sua máquina. Mas basicamente, se você passa muito tempo, assim, semanas, sem limpar a sua máquina, é muito provável que ela vá enferrujar, vai quebrar, vai embolar a linha, porque os tecidos, eles soltam fiapos, eles soltam a poeira. As linhas também soltam uma poeira. E tudo isso fica ali acumulado na caixa da bobina. Conforme você vai costurando, aquela poeira que fica ali na caixa da bobina vai se espalhando pelo resto da máquina. E se você não limpar ela constantemente, você pode acabar quebrando a sua máquina. Configuração. Se você não faz o teste de costura com a configuração certa para o seu tipo de tecido, você está costurando errado. Você vai embolar a linha, você vai quebrar a agulha e muito provavelmente você vai rasgar o tecido nos dentes da máquina. Sim, isso acontece. Então, configuração certa para o tecido certo. E como você faz isso? Fazendo o teste de costura. Só assim para você descobrir a configuração certa para aquele tipo de tecido que você vai costurar. Passadores. Se você acha que a linha não precisa passar em um passador aqui, ou não precisa passar a linha em outro passador ali, você está muito enganada. Você precisa sim passar a linha em todos os passadores da sua máquina de costura, porque eles foram feitos justamente para direcionar a sua linha até o ponto ali onde faz a amarração no tecido, onde faz a costura definitiva. Então você deve sim, obrigatoriamente, passar a linha em todos os passadores. E o último erro é não treinar.
você não treinar a sua costura, você corre um certo risco de não saber costurar. Se você não treina todos os dias, ou se você não treina constantemente, você pode sim perder a experiência de saber costurar, de saber regular a sua máquina. Então, você precisa sim treinar todos os dias de preferência, ou constantemente aí no tempo livre que você tiver. Mas não deixe de treinar. Por quê? Porque senão você não vai saber como costurar aquele tecido que você tanto ama. Aqui nos comentários qual desses erros que você mais comete na costura. Lembrando, deixa o like se você ainda não deixou, se inscreve aqui no botãozinho vermelho para fazer parte do canal. Me segue nas redes sociais porque tem muitas dicas vindo por aí. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!